Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, acho que todo mundo já sabe, semana passada eu falhei, tive uns problemas pessoais aí para resolver e acabei não conseguindo entrar na live. E aí a gente transferiu a live da semana passada para essa semana. A live de hoje é de novo, a gente já fez uma live com ele no começo da quarentena, com o Vitor Alves Teixeira, que já está presente. O Vitor, enfim, tem um currículo absolutamente invejável. Eu acho que ele é 11 vezes campeão brasileiro de sênior, ou 9, eu nunca lembro. Vou perguntar para ele já já, porque essas informações eu não tenho mais. Estava no meu caderno de anotações, que por motivos que vocês devem imaginar quais são, que é desorganização, eles não estão aqui comigo. É... Então eu vou dar um pouquinho de tempo aí só para o Vitor entrar. Lembrando vocês que meu compromisso é de toda segunda-feira a gente ter uma live às 8 horas da noite. Essa semana não deu, mas a gente está se organizando aí para manter esse padrão de live e eu vou aí pensando em novos nomes. Quem tiver nomes para indicar, manda mensagem para mim e a gente vai tentar organizar isso no calendário. Fala Teixeira, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar com você de novo, João. Um abraço a todos aí, os participantes e aos presentes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Teixeira, eu vou ser sincero de que para a live de hoje eu não preparei muitas perguntas, eu vou deixar um pouco mais aberto para as pessoas fazerem as indagações, fazerem as perguntas. Tem um tema que a gente tem que falar, que ficou pendente da última live, que é o grande motivo, na verdade, de eu ter chamado você de novo para a gente continuar o papo. Mas eu vou primeiro deixar o pessoal entrar, deixar esquentar um pouquinho para a gente falar daquele assunto. Então eu queria saber, na verdade, como estão as coisas para você agora, o que, que mudou agora para o final da pandemia. Olha, João, não está como eu gostaria que tivesse, mas nós temos a sorte de ter um local privado onde nós podemos continuar a prática da equitação. São poucas pessoas montando ao ar livre, no sol, então não tem muito risco do contágio. A gente toma os cuidados necessários. Eu e a Daniela e alguns alunos da Daniela continuam praticando sem nenhum problema. Temos feito treinamentos em casa, eu tenho ido treinar no Aras Império Egípcio e tenho dado ajuda a algumas pessoas que, por estar impossibilitadas de competir, acaba tendo uma solicitação maior de treinamento. Então, tenho conseguido atender essas pessoas, esses amigos, e tenho levado uma vida, se pode ser normal, não é, mas é com bastante atividade, eu acho que atendendo aos amigos e a mim próprio. Show de bola. Deixa eu só avisar já o pessoal. Pessoal, a live de hoje, eu vou fazer um pouco a linha da live que eu fiz com o Neco da última vez, que é uma live de perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvida, quem tiver história, quem tiver coisa a perguntar, vai mandando, vai escrevendo e a gente vai. Bom, enfim, vou perguntando conforme as coisas foram chegando. Vitor, confirma para mim, você é 9 vezes campeão brasileiro de sênior, é isso? Bom, sou 9 vezes campeão brasileiro de sênior e 5 vezes vice-campeão brasileiro de sênior. Você lembra de todas elas? Perdão? Você lembra de todas elas? Lembro de todas elas, de todos os cavalos, de todas as disputas. Cada uma tem sua história, cada uma tem sua emoção. Foi épocas que tínhamos grandes conjuntos também, sempre teve uma grande disputa. O Campeonato Brasileiro era sempre feito como a prova mais importante do nosso calendário nacional. Muito poucos cavaleiros viviam na Europa, então tinha uma disputa interna muito acirrada, era muito valorizado, principalmente que muitas vezes o Campeonato Brasileiro servia como observatório e preparação para seletivas e de grandes disputas na Europa, cenário internacional mundial. Qual foi talvez o seu campeonato brasileiro de sênior mais marcante? Que você mais lembra? Olha, por incrível que pareça, é o primeiro, entendeu? Não foi um cavalo que era um cavalo muito importante, né? Um cavalo com grandes participações internacionais, apesar de eu ter classificado e tentado participar da final da Copa do Mundo na Europa, se eu não me engano, em Berlim. Foi o cavalo chamado Imperador.
O cavalo, ele ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro e, com grande alegria, foi dentro do CEPEL, onde eu treinava e era de propriedade do meu sogro. Uma grande disputa para um outro grande conjunto da época, o Caio Sérgio Carvalho com El Virtuoso, um cavalo, um conjunto olímpico, e eu fui vencedor daquele concurso. Como eu disse, não era um cavalo com grandes pretensões, um cavalo muito potente, irmão daquele cavalo Bonjour, do Ney Bogossian, mas foi importante por ser o primeiro, entendeu? Mas não deixa de ser importante todos os outros títulos também, que foram conquistados com grandes cavalos, Ataque, Jolly Boy, Laramie, Tipiton, enfim, grandes cavalos que tiveram também grandes participações internacionais. Espetacular. Teixeira, uma das coisas que eu acho bastante importante da sua carreira, mais até além da sua carreira como cavaleiro, é a quantidade de cavaleiros profissionais e jovens talentos que você ajudou a formar e moldar. Fala um pouquinho para a gente deles, quem foram, e como é que você desenvolveu essa técnica e essa habilidade de passar o conhecimento. Porque saber é uma coisa, saber passar é um outro diferencial, né? João, principalmente é uma atividade que você tem que gostar, entendeu? Não pode ser feita só pelo dinheiro, só pela parte financeira. Então você tem que gostar. Eu criei a clínica de férias do CEPEL de Belo Horizonte, foi há anos, foi há mais de 40 anos atrás nós criamos. É uma clínica que até hoje guarda grandes recordações para grandes conjuntos que ali passaram, grandes amigos que se tornaram hoje em dia, dizem e afirmam que foi a melhor época de sua vida. Isso é bom a gente escutar isso, porque eu era amigo de todos eles, mas era muito exigente na época, muito disciplinador, porque essa era a minha maneira de dar aula. Mas eu tive barra pesada passando lá comigo. Eu tive grandes cavaleiros que me deram um grande trabalho, mas se tornaram cavaleiros profissionais exemplares de participações internacionais. Então, Agora fala um exemplo, vai. Fala um exemplo de vários exemplos. Todos eles passavam por lá. Cacá Ribas, Doda Miranda, Bernardo Alves, Totti Miranda. Esses grandes cavaleiros, todos passaram por lá. Denis Gouveia, grandes cavaleiros do nosso hipismo. Eu acho que tem muito pouco daquela época que não passaram por lá. E com aquela idade, você imagina o que é cuidar de 150 alunos por semana, praticamente a maioria deles é hospedado dentro do próprio clube, dentro do CEPEL, o próprio Ravi, Zé Cabral Neto, enfim, tem grandes outros cavaleiros que passavam por lá, além dos cavaleiros de Belo Horizonte. Então, era uma coisa que a gente tinha que gostar, porque era uma loucura. Mas é uma loucura bastante organizada. Eu implantei o método de trabalhar em conjunto com equipes de 4 cavaleiros, vários cavaleiros de renome foram convidados a trabalhar comigo. Denis Gouveia, o próprio Bernardo trabalhou comigo, o próprio Pedro Paulo, na época, foi ajudante, o Artemus de Almeida, José Cabral Neto. Enfim, convidei grandes cavaleiros de hipismo brasileiro, e não só ali, mas também quando eu fiz clínicas em outros locais, eu sempre chamava um grande profissional para fazer o trabalho junto comigo. E eu apresento o meu currículo, às vezes, quando eu vou fazer clínica em lugares que o pessoal não me conhece, mas eu apresento um currículo que mais me orgulha, é o currículo dos alunos, é o currículo das vitórias dos alunos. E dentre eles eu tenho a felicidade de ter colocado 12 cavaleiros pela primeira vez em Olimpíada, sendo aqui do Brasil e do exterior. Então, isso é gratificante, eu levar 12 cavaleiros a saltar uma Olimpíada, entendeu? Aí, além de outros títulos sul-americanos, americanos, pan-americanos, etc. Então, esse currículo, talvez para mim, me orgulha mais, me honra mais do que o próprio currículo pessoal, porque é fácil ser campeão, mas é difícil um campeão gostar de transmitir e ter o dom de transmitir.
Então, infelizmente, isso não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Às vezes, quando a gente quer montar com um grande cavaleiro do cenário mundial, ele responde que não dá aula, que não gosta de dar aula, e a gente acaba tendo que observar mais ainda, porque assim foi feita a minha formação. E dos segredos, talvez, que eu tenha, ter buscado em cada escola de equitação aquilo que me parecia mais importante para eu desenvolver meu próprio método e adaptar ao cavaleiro sul-americano, porque não podia, na época, trabalhar só com a escola alemã, por exemplo, que era muito pesada, muito forte, nem com a escola inglesa, que era baseada praticamente só no talento. Então, eu busquei em todas as escolas suas características e procurei me adaptar ao cavaleiro sul-americano. E eu acho que isso talvez ajudou bastante a ter o sucesso dos alunos que eu tenho e tive até hoje. Isso tudo junto com a grande disciplina que eu adquiri também do início da minha carreira montando com militares. Show. Uma das perguntas que essa eu sei que ela veio, na verdade, da outra vez, mas eu acho que eu não passei ela para frente. Você amansou muito, Teixeira? Um pouco. Um pouco. Eu era muito bravo, era muito exigente, muito em função da quantidade de alunos e jovens da minha responsabilidade. Graças a Deus nunca tivemos um acidente sério, mas se não fosse assim, não teria conseguido levar durante tantos anos com sucesso a clínica do CEPEL. Pra você ter uma ideia, o nosso amigo outro dia participando com a live junto conosco, ele soltou uma bomba dentro do banheiro, onde ele lembrava muito, mas estourou o vaso, o vidro e machucou um cavalo, etc. Então, isso aí era um nível de brincadeiras que a gente não podia permitir. Mas outras tantas brincadeiras, a gente chamava atenção muito severamente, mas no fórum íntimo morria de dar risada, porque vários foram os cavaleiros que sofreram na mão desses cavaleiros mais experientes aí. O Brasil todo sabe justamente quem foram eles, coitado, o próprio Sergino, o Chile, etc. Vários outros cavaleiros que eram mais jovens, pegavam essa turma mais de veterano e fazia como se fazem hoje nos colégios, o batismo e a maldade, entre aspas, que esses jovens sofriam. Mas eu tinha que chamar a atenção, tinha que repreender, e foi isso que eu fiz durante tantos anos. E depois, com a idade, a gente vai realmente modificando a maneira de ser, porque o cavaleiro hoje ele vem muito melhor formado, ele tem muito mais informação, ele tem muito mais intercâmbio e contato com outros cavaleiros. Então, a base vem muito melhor. Você não pode ter ideia da base que eu pegava, principalmente cavaleiros que recebíamos de Recife, de Manaus, do Ceará, da Bahia. Então, a gente recebia muitos cavaleiros vindo dessas localidades. Então, a gente tinha que realmente ser áspero e disciplinador para que a gente obtivesse sucesso, e obtivemos. Grande sucesso com cavaleiros de Recife, da Bahia, entre eles Marcelo Veiga, foi campeão sul-americano, campeão brasileiro, enfim, o Rodrigo Gomes, outros grandes cavaleiros. Estou citando do norte, para você ver a distância que eles estavam, e eles mesmo assim conseguiram títulos nacionais e internacionais. E a própria equipe de CEPEL foi, durante 5 vezes, a equipe campeã brasileira por equipe, com cavaleiros formados dentro do CEPEL e outros cavaleiros de Juiz de Fora, da equipe Coca-Cola. Maravilha. Uma das histórias que contaram, eu vou falar para você, eu comentei da sua live essa semana, eu não vou lembrar agora com quem que foi, que falou do ketchup na cela, por exemplo. Ketchup mostarda na cela, que era uma marca registrada
Não, você trabalha também com a parte psicológica, entendeu? Então, nós pegamos uma época que cavaleiros montavam muito sentados na cela. A gente vinha também adaptando a escola americana, a escola francesa, inglesa e tudo. Então, a gente tinha que fazer com que os cavaleiros levantassem da cela. Então, recursos eram usados. Um deles era colocar o ketchup na cela, que o cavaleiro sentava, sujava o culote. Algumas vezes isso acontecia, mas quando a gente colocava algumas taxinhas na tela, dificilmente o cavaleiro sentava. E a gente fazia isso, mas mostrando também como se fazia. Tudo que eu fazia para os alunos, eu também usava, eu também mostrava. Essas técnicas hoje não precisa, hoje o cavaleiro tem uma boa base de iniciação, mas algumas outras técnicas diferentes a gente procura criar, mas é mais para mexer com a parte psicológica do cavaleiro, e funcionava. Os cavaleiros, ninguém reclamava, ninguém não era com o intuito de humilhar nem nada, era feito para todos eles. Então, funcionava bem, porque a parte psicológica é um fator importante que o professor de equitação deve ter. Maravilhoso. Uma outra pergunta que eu acho que eu também não lembro se eu fiz na primeira live, eu estava assistindo ela antes da gente entrar, mas eu não vi ela toda, e que fizeram para mim, pediram para eu te perguntar, por que o Pellion, Teixeira? Por que o quê? O Pellion. Ah, não, essa brincadeira eu levo numa boa e tudo, mas eu não sou obcecado pelo Pellion. Eu só encontro uma maneira de solucionar problemas, principalmente do controle, porque você nunca vai me ver na pista sem controle. Cavaleiros meus sem controle, você nunca vai ver. Mas eu gostaria de, a vida toda, montar com um bridão grosso, focinheira por cima, mas às vezes esse cavalo custa muito caro e a gente não consegue. Eu ganhei alguns rodízios que eu participei justamente por adaptar os cavalos. Então, a gente, de uma outra forma, a gente tinha que adaptar o cavalo ao cavaleiro. Então, como o Pellion tem diversas maneiras para ser usado, muitas regulagens a ser feita, ele, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma embocadura forte. Ela é uma embocadura determinada pela barbela. Se a barbela for apertada e for forte, ela é uma embocadura forte. Se um Pellion com a barbela frouxa, o cavalo dispara. Então, não tem nenhuma preferência pessoal, mas outro dia eu fui fazer uma clínica com o Beijinho, e ele deve estar aí participando da nossa live, e tivemos um problema com uma menina, e eu falei assim, olha, eu não tenho outra solução que não seja colocar um Pellion. E o Pellion resolveu o nosso problema, e a menina conseguiu controlar o seu cavalo e terminou a pista zero falta, uma menina bastante nova, e foi grande felicidade para ela e emoção para os seus familiares e tudo. Aí eu falei para ele, você viu por que às vezes eu uso o Pellion? Porque ele resolve meus problemas. Então, eu não tenho nenhuma obsessão. Eu tenho cavalo com bridão, tenho cavalo com vários tipos de embocadura, mas o Pellion é uma embocadura bastante versátil, que eu posso jogar na sua regulagem, e que dificilmente vai fazer um mal ao cavalo, vai ter uma contraindicação. Ao contrário, que às vezes eu vejo pessoas com alguns tipos de bridão, que aí sim tem contraindicação. E eles pensam que está resolvendo o problema, ele resolve realmente o problema naquele momento, mas cria um problema futuro. Por exemplo, o uso do relevé com uma rédea só, o uso do bridão neco com uma rédea só na argola de baixo. Essas embocaduras são mais fortes que o Pellion, entendeu? E são prejudiciais se usadas incorretamente. Não tenho nada também contra elas, eu uso corretamente, mas o Pellion, se você usar para um cavalo específico, não tem problema nenhum. Uma vez nós fomos no Mundial de Kentucky, eu me posicionei na saída da pista. Naquele Mundial de Kentucky, 80% dos cavalos usavam o Pellion, o freio ou o bridão. Então, eu só fiz uma estatística para mostrar que, você olha, aqui dentro desse campeonato mundial, aqui não é brincadeira. Potência não é nada sem controle. Aqui o controle tem que ser 100%, não pode haver erro, não pode haver nada. Por isso, grandes cavaleiros utilizaram embocaduras, que ao leigo, a pessoa que está assistindo, pensa que é forte,
ao contrário, ela parece um bridão de borracha na mão de um bom cavaleiro. Como a escola inglesa foi a vida toda, o Harvey Smith, John Whittaker, o freio deles, o pé deles, era até enferrujado, tão velho, e eles montavam sem mexer a mão, sem dar um tranco na boca do cavalo, com uma harmonia tamanha que você pensava que era um bridão, e era um cavalo fácil, e era um bridão de borracha. Então, essa é a explicação, mas eu deixo o pessoal brincar, não tem problema nenhum, e às vezes eu fico rindo que assisto eles dispararem com os cavalos na pista com um bridão azul de borracha. Muito bom. Bom, Teixeira, a gente já tem aí quase 100 pessoas na live, eu acho que a gente vai abordar o tema principal e depois tem outras perguntas que já chegaram aqui que eu faço conforme for dando. Bom, duas coisas que eu fiquei te perguntar na última live, e a gente até vai ter um papo sobre isso depois. Eu acho que a primeira é sobre a mudança da regra das boleteiras, que é o que você acha disso, o que você acha que vai mudar no esporte, e queria saber sua opinião sobre isso. Ô, João, muita gente pode ser que discorde de mim, mas eu estou absolutamente tranquilo com relação a isso. Eu vivi a época que não existia a boleteira performance, eu vivi a época atual que os cavaleiros brasileiros não usavam as boleteiras performance e saltavam bem do mesmo jeito. Cito o exemplo das categorias até 1,30 m, que o Brasil, por iniciativa própria, proibiu o uso das boleteiras para as categorias mirim, amadores e amadores top, etc. E mirim, pré-júnior. Eles não era permitido o uso da boleteira performance, e nós ganhamos praticamente todos os campeonatos sul-americanos que disputamos, as equipes do Brasil. Apesar de, no campeonato sul-americano, a FEI, equivocadamente, ela permite o uso da boleteira performance também para jovem, mas ao contrário do que a gente fazia na nossa seletiva, onde os cavalos saltavam espetacularmente bem, porque ganhavam os bons cavaleiros e os bons cavalos, alguns cavalos, ao usarem a boleteira por ocasião do sul-americano, pioraram. Entendeu? Eu vi cavalo, campeão brasileiro, ao usar a boleteira no campeonato sul-americano, sendo eliminado. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o brasileiro vai dar um jeito de reformular seu trabalho, vai valorizar muito o trabalho do cavaleiro, a técnica refinada, o trabalho de plano e os bons cavaleiros. Entendeu? O que a gente estava presenciando era uma velocidade irresponsável nas provas, porque o cavaleiro sabia que o posterior não ia tocar. Então, começa a ficar perigoso, porque junto com o piso, performance, que já aumenta muito a velocidade dos cavalos, amplia muito o seu galope, o seu lance, e junto com a boleteira, que era, às vezes, usada equivocadamente muito forte, ficava uma coisa feia, entendeu? Porque você às vezes ajustava a boleteira no paddock, na frente de pessoas leigas que perguntavam por que aquilo. Eu não vou dizer que eu não usei as boleteiras, mas cada vez mais eu estava e estou aliviando muito o uso das boleteiras, porque a gente começa a perceber os efeitos colaterais que ela causa, entendeu? Então, eu sou tranquilo com relação a isso, vai valorizar o cavaleiro, vai valorizar o trabalho e as competições vão ficar bonitas do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que estar atento para outro tipo de coisa, para o controle bem feito da termografia, controle de produtos na pata dos cavalos, porque não pense você que a boleteira é o único recurso para que os cavalos saltem melhor. Então, a gente tem que ficar atento para outras técnicas também, que não venham a prejudicar a igualdade de condições na hora da disputa. Cada um treina o que queira treinar em sua casa. Na hora do concurso, eu acho que tem que prevalecer a naturalidade, apesar da boleteira ajudar o movimento em alguns cavalos que têm a sua técnica ruim no posterior, que façam isso nos treinamentos, mas eu acho que não vai haver nenhum problema com relação a isso, vai se adaptar, você vai ver que os grandes cavaleiros e os grandes conjuntos vão continuar ganhando e os concursos vão ficar bonitos, entendeu? E talvez os armadores tenham que se adaptar também um pouco, porque por causa do uso de artifícios, de boleteiras, etc.,
cada vez está se armando mais difícil, mais delicado e mais complicado, porque os cavalos não batem, os cavalos não tocam, entendeu? E tem cavalo passando posterior, acima dos paraflancos, como foi o caso de um cavalo ser interrompido na final de Copa do Mundo por ter saltando com o posterior alto demais. Então, isso acontece, isso é feio. As pessoas, muitas acompanham, não são leigas, elas acompanham há 40 anos o esporte. Então, passou a perceber que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Eu estou tranquilo com relação a isso. A grande discussão em cima das boleteiras hoje, pela maioria das pessoas que eu acompanho, é um pouco a discussão do... Tá bom, mas as pessoas vão continuar dando um jeito de fazer acontecer, seja em casa, vou usar a expressão sacaneando mais, mas preparando mais em casa os animais, mas sempre deram um jeito. Teve uma época mesmo que entrou na moda usar caneleira no pé. Sempre foi se procurando uma forma de resolver esse problema. Você não acha que isso talvez seja, em vez de você ter uma maior cuidado com o que pode se colocar no pé e como é que se pode apertar, o quanto se pode apertar a boleteira, você não acha que a gente está correndo o risco das pessoas prepararem mais em casa e seus cavalos sofrerem mais a longo prazo? Olha, o uso da boleteira agora não quer dizer que muitas pessoas não estão trabalhando também muito forte em casa, entendeu? Eu não é que eu seja a favor e faço campanha para isso. Eu submeto a decisão e eu acho que não vai ter problema nenhum. Agora, as armações de pista, os armadores de pista, os desenhadores, também têm técnicas para pegar esse tipo de cavaleiro, entendeu? Porque senão todos nós ficaríamos empatados. Porque todo mundo pode trabalhar igual, todo mundo pode colocar boleteria igual, e você vê na pista coisa diferente acontecendo, porque os cavaleiros mais experientes sobressaem, os melhores cavalos sobressaem. Então, se a pessoa preparar demais, o armador tem como colocar um percurso onde aquela preparação ela começa a ser prejudicada. Eu cito o exemplo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, onde 5 cavalos foram eliminados num duplo salto no final do percurso, apenas pela distância estar um pouquinho maior. Os cavalos refugavam. Por quê? Os cavalos estavam saltando demais. Entendeu? Os cavalos estavam exageradamente preparados. E o cavaleiro que errar na preparação vai pagar. Eu cito outro exemplo da Amazônia, da melhor Amazônia do mundo, a Busy Maiden, nas Olimpíadas de Londres, foi eliminada na primeira prova. Entendeu? O cavalo dela saltava demais. Então, se você errar na dose ou na preparação, você vai pagar o preço. Então, o armador sabe como fazer isso e grandes armadores ensinam até a mostrar como se faz isso e tem que tomar cuidado, porque aquele que preparar demais vai pagar. Então, eu não acho que isso venha a ser uma preocupação grande, porque hoje pode estar acontecendo a boleteira e mais o erro de preparação, entendeu? Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Eu acho que os cavaleiros vão entender que existe também a outra forma de trabalho, de treinamento, de dedicação, de flexionamento, de adestramento e tudo mais, que também pode superar aquele problema e, quem sabe, reduzir um pouco a velocidade das competições, que estão muito perigosas. Muito bom. Bom, Teixeira, outra coisa que eu queria abordar com você, outro grande tema, e esse eu vou pedir para as pessoas que estiverem assistindo, é uma das poucas vezes que eu vou falar que eu vou acompanhar os comentários para a gente poder transformar isso de alguma forma num diálogo, num debate. Normalmente eu peço para mandar interrogação, nesse caso específico, podem mandar nos comentários, que eu vou tentar fazer isso virar um debate de alguma forma, porque eu acho que é uma questão polêmica, eu acho que é uma questão que você, quando a gente falou no telefone, falou muito bem, e eu queria trazer você, porque eu não sei replicar a sua mente, graças a Deus, porque senão, né, o gênero era eu e não você, e a gente está aqui para falar com você nesse sentido. Que o que você acha da mudança da regra para a Olimpíada, a princípio, Tóquio 2021? Bom, João, é muito bom você tocar nesse tema, que eu tenho escutado todo tipo de argumento e eu vou colocar meus argumentos, entendeu? Nenhum dos argumentos que eu escutei me convenceram ou me fizeram mudar de opinião. Primeira posição minha, os cavaleiros tiveram 5 ou 6 anos para se manifestarem com relação às novas regras, não foi feito isso.
Apenas no último ano começou a se trazer à tona, porque eles se inteiraram ou perceberam que a regra estava diferente. Então, a hora que eu ouvi o argumento, eu estou aberto a discutir, ou a escutar, ou a ponderar com qualquer argumento que surja no nosso programa, para que me convença a mudar o meu argumento. Vários são os argumentos que eu escutei. Primeiro, alguns argumentos que não têm fundamento, não tem nenhuma consistência ou base técnica, que falar que a FEI é burra. Isso não é um argumento, entendeu? A FEI tenta fazer a regra ouvindo e fazendo experiência baseado em pessoas experientes que vivem o esporte, entendeu? Outro argumento que eu escutava era tradição. Por que tradição? Porque sempre foi de um jeito, não se muda. Eu cito, o futebol mudou, o vôlei mudou, o basquete mudou e o hipismo mudou. Todos os esportes fizeram modificações que vieram a melhorar. Ninguém pode dizer que os esportes que nós acompanhamos hoje, em participações olímpicas, não melhoraram. O futebol, por exemplo, que não pode atrasar a bola para o goleiro, o vôlei, que não tem mais aquela vantagem que a partida durava 4, 5 horas, o basquete, que tem a pontuação de 3 pontos, mudou totalmente o esporte. O hipismo mudou também. Antes o primeiro refugo era 3, o segundo era 6, e o terceiro eliminava. Hoje é diferente. Antigamente você tinha que levar 2 quedas para você eliminar. Hoje cai, você está eliminado. O ponto de acesso também mudou hoje. Agora, quando eu escuto falar tradição, cadê a tradição da casaca vermelha? Cadê a tradição da bota preta e o culote branco? O que eu vejo, às vezes, nas competições, pessoas usando culote bege, com camiseta cinza e casaca azul, bota marrom. Que é a tradição? Existia tradições também do hipismo que foram modificadas. Entendeu? Algumas eu não estou de acordo, porque a pessoa, antes era só a mulher que podia usar o culote bege, hoje a gente vê o culote bege liberado. Os argumentos são vários, mas não me convence, são tradições que foram mudadas. Então, tradições existem, mas podem ser mudadas e podem ser experimentadas. O que eu defendo é que a gente deve dar um grau, um ponto de credibilidade à FEI, ao esporte nosso, de provar uma forma diferente. E a forma diferente, ela não é totalmente errada ao meu modo de ver, pelo seguinte: escutei outro dia cavaleiros importantes brasileiros falar que nós estamos tirando um grande conjunto da equipe alemã fora da Olimpíada, um grande conjunto da equipe americana, inglesa, francesa, está deixando de disputar. Ô, João, nós não podemos ser hipócritas ao ponto de ficar chorando pelo leite derramado dos outros. Nós temos que jogar com a regra. Porque, se for assim, no esporte de 100 metros raso, por exemplo, 100 metros no atletismo, mais de 15 americanos correm abaixo de 10 segundos. Eles ficam de fora, só podem ir 2 na disputa individual. Nenhum brasileiro, nenhum corredor brasileiro até hoje conseguiu correr abaixo de 10 segundos, João. E eles vão lá disputar de igual para igual com esses americanos, com esses jamaicanos, com esses canadenses, etc. Então, o esporte olímpico ele é feito para tentar equivaler ou equiparar um pouco mais as forças para ver uma disputa mundial. Senão, o atletismo só era feito com os americanos e ingleses ou jamaicanos, enfim. Não é para ser feito assim. Então, no hipismo, o que acontece? Um cavaleiro vai deixar de saltar, mas o reserva vai ser importante. Então, acaba que 4 cavaleiros podem ser usados da mesma forma. O reserva, antigamente, ele era uma figura decorativa. Ele só participava da prova de adaptação e depois tirava dele a sua credencial. Ele não podia nem ficar na arquibancada. Eu estou falando isso porque eu vivi como cavaleiro e como treinador de algumas equipes também, que o reserva era obrigado a entregar sua credencial e sair da Vila Olímpica. Ele tinha que acompanhar, muitas vezes, a Olimpíada do arquibancada com ingresso comprado. Isso é um absurdo, porque o reserva em todos os esportes, ele pode entrar a qualquer momento.
O futebol tem 11 reservas, entendeu? Eles podem entrar a qualquer motivo. Agora, a qualquer momento. Então, eu acho importante essa mudança, que o reserva pode entrar por estratégia do treinador, que aí vai valorizar o trabalho do treinador, ou simplesmente para substituir um cavalo da sua equipe que não está em melhores condições, ou físicas ou técnicas. A gente, por que a gente tem equipe ruim até o final, e se a gente levou um reserva, gastou o mesmo tanto para estar lá e não pode usar? Então, esse já é um argumento a favor dessa mudança. O reserva hoje, ele pode entrar na prova de equipe na primeira passagem ou na segunda passagem. Ele pode entrar a qualquer momento. Então, isso eu acho um ponto positivo, entendeu? Outro ponto positivo, eu acho, e eu escuto falar, e crítica, da disputa individual antes da disputa de equipe. Eu acho benéfica a disputa individual, como todos os esportes olímpicos, a disputa individual antes da disputa por equipe faz com que o cavaleiro ou o atleta ponha o seu maior potencial para disputar e ganhar a sua medalha individual. E depois ele se prepara para disputar a medalha de equipe, como é no atletismo, como é na natação, onde fazem revezamento 4 por 100, revezamento 4 por 200. Na natação, nada-se 8 modalidades, e ele primeiro disputa as medalhas de idades individuais. E também explico por quê. Antes, nós, em Olimpíadas, éramos obrigados, mesmo sendo individual, saltar 5 percursos só para chegar com o cavalo morto igual para a final. Por que isso? Porque o cavaleiro tem que saltar o mesmo número de percursos que os cavaleiros de equipe têm. Cito o exemplo da Luciana Diniz, agora que classificou individualmente por Portugal. Ela vai disputar apenas a medalha individual. Por que ela tinha que fazer 2 passagens da Copa das Nações, bravíssimas, dificílimas, porque ali estão as melhores equipes do mundo e você tem que definir uma medalha e o cavaleiro individual tem que estar passando aquilo para chegar. Quando chegar na disputa individual, o cavalo está cansado igual. Não tem justificativa. Então, eu acho que, como todos os esportes, eu acho que a disputa individual antes ela é benéfica. E os cavalos vão estar cansados depois da disputa individual? Sim, o armador é competente e inteligente o bastante para não matar os cavalos na disputa individual. Mas vai ter dia de descanso e temos a figura do reserva. Por exemplo, o Brasil não pôde usar o reserva agora nos Pan-Americanos de Lima, porque o Rodrigo Lambre, a égua não se encontrava na melhor forma, o Eduardo não pôde soltar mesmo estando classificado para a final. Isso aqui é errado, entendeu? Isso aqui eu nunca vi os cavaleiros brigarem por isso. Eu nunca vi os cavaleiros brigarem para que o reserva ganhe a medalha também. Por que no hipismo não ganha? Por que no futebol se distribui 11 medalhas aos reservas e o hipismo não ganha? Pior do que isso, eu nunca vi os cavaleiros se mobilizarem quando foi da Olimpíada de Barcelona, onde um cavaleiro da Áustria foi eliminado e sua equipe foi medalha de bronze, subiu ao pódio com 3 cavaleiros e ele, sendo eliminado, ele não fez jus à medalha olímpica porque ele foi eliminado na prova de equipe. Por quê? Às vezes, a eliminação de um cavaleiro ela também contribui para o sucesso da equipe, porque às vezes ele identifica uma dificuldade dentro da pista que os outros cavaleiros, ele passando para os demais cavaleiros, ele transmite a informação para os outros cavaleiros tirarem a medalha e não deram a medalha para ele por ele ter sido eliminado. Então, isso são brigas que a gente, são direitos que a gente tem que lutar para o nosso esporte. Agora, do ponto de vista da disputa por equipe, não ter descarte, também eu acho justo. Um revezamento de 4 por 100 de bastão. A maior equipe do mundo, americana, a recordista mundial de medalhas olímpicas, se um deles deixar cair o bastão, elimina a equipe, João. Então, é uma disputa de equipe. Todos os cavaleiros da equipe têm que se sair bem. Então, o que eu não acho justo na Olimpíada do Rio, por exemplo, uma das Amazonas, da equipe medalha de ouro, cair e a equipe ser campeã. Como você vai explicar isso à televisão, ao leigo que está assistindo nosso esporte? Como você vai explicar que uma equipe que vinha em 10º, de repente ganha medalha de ouro, depois do 4º cavaleiro ganha medalha de ouro? Ah, porque descartou o pior resultado. Mas por que tem que descartar?
Isso é igualdade de condições. As equipes fortes vão continuar fortes, vão ser as favoritas, mas dá um pouquinho mais de chance para que alguns cavaleiros, se errarem em suas preparações, vão pagar pela equipe. Outra valorização vai ser a valorização do cavaleiro, a experiência do cavaleiro. Nós não vamos ver nessa Olimpíada gente nova com cavalo bom, porque eu escuto também alguns cavaleiros falarem que os cavalos são 70%. Eu quero ver agora. Põe uns cavalos 70% com um cavaleiro inexperiente para disputar a disputa por equipe com 3 cavaleiros. Eu quero ver. Então, isso não vai acontecer. Então, vai valorizar o cavaleiro, vai valorizar o bom trabalho, vai valorizar o bom cavalo e o bom conjunto. Então, eu não vejo prejuízo algum nas argumentações. Falar que estava dando certo, eu discordo, porque no Rio nós vimos a equipe medalha de ouro e prata ganhar com 3 cavaleiros. Se eles ganharam com 3 cavaleiros, continuam agora com 3 cavaleiros, vão ganhar do mesmo jeito. Então, eles vão ser favoritos. Eu não acredito que não vai ficar entre essas grandes equipes. Eu acho que vai acontecer as equipes grandes valorizarem melhor seus conjuntos. Acontece que, na falha deles, aí equipes como o Brasil e como países menos favorecidos, não vou falar só da Argentina, mas México, outros tantos países, Canadá, outros tantos países que vão se beneficiar, porque vários países ficam sem medalha, mas ficam próximos ali. Entendeu? Então, no erro de alguns, vai chegar um desses países e disputar. Se alguns cavaleiros alemães, americanos e tudo ficaram sem disputar, eu sinto muito, mas é muito mais fácil um país como o Brasil, um país como a Argentina, um país como outros tantos países que existem por aí, encontrar 3 bons conjuntos do que encontrar 5, porque dificilmente um alemão se equivoca com 2 conjuntos, entendeu? E americanos, e franceses, etc. Então, acho que a disputa vai ser justa, igualdade para todos, e nós vamos ver favorecer aquele conjunto que for melhor naquele dia. Então, não vejo prejuízo nenhum a disputa na sua forma de ver. Eu acho o seguinte, que o hipismo, eu tenho contato com comitês olímpicos e tudo, o hipismo não era mais um veículo para venda de televisão. As pessoas não queriam mais passar pela televisão o hipismo nos Jogos Olímpicos, porque ele é muito longo e as pessoas não entendiam. Então, o que vai acontecer é que as pessoas vão se entender fácil. A disputa de Global Tour é equipe de 3 sem descarte. A equipe do XTC é disputa de 3 sem descarte. Todos os 3 têm que ir bem. Então, não podemos falhar, não podemos. Nós temos que mostrar e ensinar aos jovens que eles têm que superar a pressão desde novo. É isso que está sendo feito com essas formas de disputa de equipe que nós estamos fazendo. E alguma outra coisa que eu não lembre, você pode ir perguntando tudo, porque são muitos argumentos que eu escuto e que não me convencem. E eu tenho esses argumentos que eu expus a você e tenho outros também que pode ser que eu venha ter esquecido agora. Então, vamos lá. Eu vou tentar puxando aqui as coisas que eu lembro de cabeça também, das perguntas que fizeram e das respostas que a gente teve durante o processo. Uma das coisas que é uma crítica ao novo sistema, que já que a gente vai ter 4 cavaleiros e o reserva importa, por que não permitir que o 4º cavaleiro entre na disputa individual? Isso é outro tema. Isso podia ser uma luta. Isso podia ser um argumento. Eu não tenho nada contra. Na disputa sul-americana, nós levamos 4 cavaleiros por equipe, levamos 2 equipes de cada modalidade dos jovens e levamos um reserva. O reserva disputa a medalha individual. Eu não tenho nada contra isso. É outro tema que nós estamos falando, mas eu não sou contra. Acontece que, na Olimpíada, você não vai ver no atletismo 3 americanos disputando a medalha de 100 metros rasos, porque mesmo que tenha classificado, só é permitido 2 cavaleiros ir para a medalha, porque a Olimpíada, o espírito olímpico não é fazer subir no pódio 3 corredores americanos. Ele quer sempre um país diferente. Então, ele só permite 2. No hipismo, nos Jogos Pan-Americanos, mesmo que os 4 cavaleiros estejam classificados
para a final individual, como foi o caso de Toronto, de Lima, só podem 3. Entendeu? Eu, em Toronto, eu deixei um cavaleiro de fora que estava participando da final com 4 pontos. Ele podia participar da final com 4 pontos perdidos. E entrou cavaleiro de outros países com 47 pontos. Eu aceitei, porque a regra já era conhecida, João. Então, não podemos brigar no momento da disputa. Nós podemos fazer isso antes, mas não no momento. Mas isso que você está falando, isso é um outro argumento para a equipe, para a medalha individual, que poderia acontecer, mas no hipismo não acontece. Na fórmula antiga não acontecia. Na fórmula antiga não acontecia dos 4 aí para a medalha individual. Só lembro isso a eles, porque, se eu não me engano, para a Olimpíada, ou eram 2 ou era 3 no máximo. Nas outras modalidades só podem 2 para a disputa de uma medalha individual. Mas é uma bandeira que talvez podemos levantar, mas não tem nada a ver com a argumentação da mudança de 4 cavaleiros para 3 cavaleiros. Não há problema nenhum iniciar uma equipe, iniciar a disputa com os 4 cavaleiros. Iniciar. Mas com a classificação para a final, eu acho que vai voltar o que todos os esportes olímpicos individual fazem. Ele só vai poder ir com os 2 melhores ou com os 3 melhores, se eu não me engano. Mas não pode ir com os 4, porque não é o espírito olímpico ver um pódio com 3 cavaleiros de uma só nação. Entendeu? E isso não acontece em nenhuma das disputas, se eu não me engano, nas disputas individuais. Ok. O outro argumento que teve também, que eu acho que você não vai discordar, é que se a ideia é fazer um teste, eles tiveram vários anos para testar esse formato nas Copas das Nações, nas provas FEI, e não deixar para testar agora na Olimpíada para ver se vai ficar bom. Fizeram alguns testes, fizeram algumas provas testes. Funcionou bem, mas é lógico, quem perde reclama, entendeu? Por exemplo, uma equipe grande que teve um cavaleiro mau, ela reclama porque não podia ter descartado aquele resultado. Mas fizeram alguns testes. O que eles não souberam, porque tinha algumas dúvidas, quando é que entrava o reserva, como é que fazia. Por exemplo, se um cavaleiro primeiro fosse mau, os outros cavaleiros não têm por que entrar. João, paciência. Paciência. Então, o treinador coloca o cavaleiro mais experiente primeiro, não coloca o mais inexperiente primeiro. Eu volto a te falar, o Usain Bolt, na final do Campeonato Mundial, ele queimou a largada, não teve segunda chance, João. Ele foi embora. Ele vinha batendo todos os recordes nas seletivas, ia ganhar com o recorde mundial. Ele queimou a largada, largou antes, cartão vermelho, foi embora. É final do Campeonato Mundial. Então, se aquele cavaleiro errou uma disputa de 3, que não há descarte, paciência. Então, é isso que eles reclamam. Eu não acho também que seja injusto. É a regra do jogo. Entendeu? Se um cavaleiro seu, da sua equipe, na nossa disputa que a gente conhece bem aí, no XTC, faz uma pista com muitas faltas, faz uma participação muito ruim, não adianta os outros cavaleiros da equipe correr feito louco, que dificilmente salvará a equipe. Agora, o cavaleiro, o que existe chance de reação, existe. Tem a segunda passagem, basta você classificar a equipe entre os 10 primeiros e ir para a medalha de equipe com as 10 melhores equipes, ali zera tudo, João. Então, você que teve a falha num dia, fez 4 pontos, ou quem sabe 8 pontos, pode ser salvo pelos outros 2 cavaleiros com 0 e 0 e ir para a disputa individual, ou disputa final de equipe, em igualdade de condições com todas as equipes. Então, existe a disputa, existe a recuperação, entendeu? Existe a recuperação. Agora, se o jogador de futebol faz um gol contra aos 44 minutos do segundo tempo, ele elimina, às vezes, sua equipe, mesmo tendo 1h30 de jogo, não dá tempo de recuperação. Então, a recuperação, se ela for dentro de um padrão normal da disputa, ela existe, a recuperação. Não é que um cavaleiro pode fazer 4 pontos e a equipe já está morta, não. O que a gente tem presenciado é que, com algumas faltas, as 10 primeiras equipes vão para a final e se igualam em condições. Ela vai ser televisionada, vai ser entendida pelo público e não da forma que foi o Rio de Janeiro, que ninguém entendeu nada porque que ganhou uma equipe que o cavaleiro caiu no Rio. Entendeu? É isso que eu também argumento. Então, eu acho que deve-se dar credibilidade e tentar essa nova forma.
Tudo bem. O argumento do ser entendido pelo público, Teixeira, ele tem um pouco uma dificuldade, porque o ginástica artística, você nunca entende por que está dando nota e você continua torcendo igual. Você elimina a pior nota, elimina a melhor nota e você tem a média. O esporte, ele ser entendido pelo público, ele é uma questão do interesse do público, né? É uma questão acima disso. Cada vez menos está acontecendo isso, João. Hoje em dia, muita gente que assiste a ginástica olímpica e a artística, muita gente entende daquilo. Tem modalidade que eu nunca entendi até hoje. Nunca entendi o beisebol, nunca entendi. Agora, eu vou te dar o exemplo do adestramento. Você viu tanto que modificou o adestramento para que as pessoas entendam o adestramento? Eu assisti um campeonato mundial de Aachen, o adestramento, foi uma coisa maravilhosa, porque eu era de outro esporte e entendia a tempo ideal, não, é tempo imediato, qual era a nota daquela figura que o cavaleiro estava realizando. Eles comparam a melhor nota daquele momento com o cavaleiro que, por exemplo, um trote alongado, a melhor nota, ele tá fazendo -1 da melhor nota naquele momento. Então, você acompanha em tempo real as figuras do adestramento. Antes a gente tinha que esperar, o juiz se reunia, somava todas as notas, iam lá, levava o papelzinho para um, para outro, tudo, passava uns 3, 4 e anunciava a nota muito tempo depois. Hoje é de tempo real, o juiz não tem como mudar a nota em outro momento. Se ele, naquele momento, ele vê e julga e dá a nota e aparece para 60 mil pessoas a nota naquele momento. Então, quando foi que eu tive presente no Mundial de Kentucky, a participação do Totilas foi o recorde mundial e todo mundo acompanhou sua figura e todo mundo começa a entender da reprise e apesar de ser um esporte polêmico, que é um julgamento subjetivo, está cada vez mais entendível pelo público, o público que acompanha, e praticamente não tem mais lugar para uma zebra, ou para um roubo, ou para uma armação. Porque quando a nota é passada no tempo real, você não tem como mudar depois, entendeu? Você não pode fazer uma mudança que você somou, perdeu, aquele cavalo está perdendo para o outro. Então, eu acho que todos os esportes estão se adequando a esse entendimento, mas vamos e venhamos, esses esportes, beisebol e tudo, esporte complicado, tem muito pouco acompanhamento pelo nosso público brasileiro, como o rugby, como outros esportes, não acompanham. Pelo brasileiro não, mas um dos maiores esportes, os maiores shows que a gente tem hoje na televisão mundial é o Super Bowl, que é um esporte absolutamente complicado de entender. E chato, né? Eu assisti as 2 últimas finais e tudo, você passou o jogo todo, andou 10 jardas para lá, 10 jardas para cá, mas eu respeito, cada cultura faz a sua escolha pelo esporte, mas veja que vários esportes estão se adequando. O futebol está sendo mais dinâmico, o voleibol é mais dinâmico e vários outros esportes estão tentando também se tornar um bom veículo de venda para a televisão. Senão você não consegue atingir a quantidade de gente que ele gostaria de atingir com o seu esporte, entendeu? Você tem que fazer o esporte ser entendível. Por isso que o refugo hoje é 4 pontos igual a uma falta. Se você perguntar que eu estou de acordo, eu não estou de acordo, mas é mais fácil de entender. Cada falta ou um refugo é 4 pontos, a pessoa já soma, todo mundo já está entendendo, entendeu? Então, eu entendo a sua argumentação, mas todos os esportes estão tentando melhorar a forma de também ser televisivos e tudo. Mas vários esportes, eles começam a dar informações, como o boxe, por exemplo, no tempo real. Se o atleta é atingido na cabeça, já sai na tela que ele marcou ponto por um soco na cabeça. O judô, a mesma coisa. A pessoa vai explicando, o ippon vai aparecendo que ele está ganhando com um vazare, essas coisas todas. Então, para a pessoa acompanhar, porque antigamente nada disso era mostrado. Maravilha. Bom, a outra coisa que eu também lembro isso de uma das lives, não vou lembrar agora com quem que foi, que é o argumento a disputa individual ser feita antes do que, né, antes da disputa por equipes. Que a crítica é um pouco do você
é muito mais fácil você filtrar o melhor cavaleiro ou o melhor conjunto depois de 5 percursos do que depois de 3. Você aumenta a chance de ter uma zebra, por assim dizer, ou de um grande... Você transforma muito mais numa prova como um grande prêmio do que numa Olimpíada. João, eu já um pouco já posicionei sobre isso, eu vou explicar. Eu não concordo. O que muitas vezes o melhor cavaleiro, o melhor conjunto, ele está acabado depois de 5 percursos. Ele está destruído. Entendeu? Nós sabemos quais são os melhores percursos. Um bom armador, como vai ser o caso da Olimpíada, ele vai saber filtrar os 30, os 35 melhores para disputar a final individual. A final individual, na Olimpíada, ela junta uma série de fatores que um deles é de você estar iluminado naquele dia da disputa, porque é uma prova só. Quem que vai dizer que naquele dia da prova só o seu conjunto é o melhor, entendeu? Às vezes os conjuntos falham também, às vezes o melhor conjunto falha também. Na Olimpíada de Rio, será que o príncipe do Catar era um dos melhores do mundo? Ele chegou na disputa individual. Muitos cavalos ficaram pelo meio do caminho. E muitos cavalos ficaram pelo meio do caminho por estar acabados, por estar destruídos. Entendeu? Eu cito o exemplo de uma recuperação na Olimpíada de Londres, onde o Sean O'Connor entrou somente com o forfait do Rolf Benston, que o seu cavalo mancou, não aguentou, era um dos grandes conjuntos do mundo, ele com seu cavalo, e ele não aguentou e mancou. Ele mancando, entrou o Sean O'Connor em 29º e foi medalha de bronze. Então, isso é muito relativo do dia que está. Eu acho que o grande armador vai conseguir botar os 30 melhores e com um percurso exigente, difícil, longo e delicado, ele vai tirar o melhor conjunto naquele dia. Não sei se é o melhor conjunto no mundo, mas naquele percurso, naquele dia, ele vai tirar. Eu te garanto que não vai haver zebra. Eu te garanto que não vai haver zebra. Ao contrário, ele vai colocar maiores dificuldades, porque os cavalos vão estar inteiros, os cavalos vão estar sãos, entendeu? Não vão estar destruídos. Tem muitos cavalos que não ganham medalha de ouro porque são impedidos de uma igualdade de condições, porque um cavalo olímpico, muitas vezes, é um cavalo de uma idade mais avançada. Depois de 5 percursos, já não é o mesmo cavalo. Eu sofri isso com o Going, quando eu fui disputar a final individual de Seul. Eu fiz as primeiras seletivas espetaculares, mas eu terminei a Olimpíada em 21º por somente 2 faltas. No final do percurso, meu cavalo bateu no antepenúltimo e no último. E aí eu perdi a chance de disputar a medalha de prata. O cavalo não aguentava mais. Ele terminou aquela passagem no Estádio Olímpico de Seul já sentido. Ele não poderia disputar o segundo percurso por já não estar aguentando mais. Foi 6 percursos para chegar ali. Então, eu discordo também. Eu acho que os cavalos vão estar inteiros para disputar a final. O armador, sempre, todos os armadores a esse nível, ele vai saber colocar as dificuldades para encontrar o melhor conjunto naquele dia ou na Olimpíada. E eu posso te afirmar, quase te garantir, que não vai haver zebra. Da forma que eu conheço, não vai haver zebra, porque ali vai estar o melhor cavalo daquele dia, o melhor conjunto naquele dia. E vai ter que passar por 2 percursos, se eu não me engano, 3 percursos dificílimos, e quem sabe até ganhar medalha numa disputa individual. Muitos cavalos com idade avançada não chegaram nas Olimpíadas do Rio, justamente pelo calor e pela exigência dos percursos. Maravilha. Teixeira, eu vou encerrar essa live, a gente já volta. Tem mais um ponto que eu lembro que está anotado aqui para a gente falar ainda sobre essa questão. E aí, se o pessoal quiser comentar alguma coisa, a gente fala, senão a gente parte para outras histórias, tá bom? Perfeitamente. Vou encerrar essa live e a gente já retorna. Tem que ser.